A primeira pergunta de hoje é do nosso irmão ouvinte Osmar. Ele pede para o pastor explicar o texto de Mateus, capítulo 24 e versículo 28, que eu vou estar lendo para o pastor e para os nossos prezados ouvintes. Mateus 24, verso 28, que diz assim: Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Nós queremos dizer que o cadáver descreve o judaísmo e a cristandade apóstata e o sistema do mundo inteiro que está em oposição a Deus e a Jesus Cristo. As águias e abutres, elas indicam o julgamento de Deus quando será descarregada o seu castigo por causa da rebelião de pessoas mencionadas nesse particular, que estarão contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, isto se dará por ocasião da vinda de Cristo, quando essa manifestação do mundo inteiro contrário estará sendo castigada pela sua rebelião em não ouvir a mensagem do Evangelho e não se preparar como a Bíblia recomenda que estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. A próxima pergunta é da nossa irmã ouvinte Luísa. Ela pediu para repetir uma pergunta com relação ao dízimo e aproveitou e já fez mais uma nova para o pastor. Então vamos para a primeira pergunta da ouvinte Luísa. Pastor, com relação ao dízimo, tem uma igreja próxima à casa da nossa irmã que ela está frequentando, mas tem uma outra igreja que aos domingos ela frequenta para poder assim acompanhar o seu neto. Então o que ela fez? Ela gostou de ambas as igrejas e se sentiu assim comovida em repartir o seu dízimo. Deu uma parte na igreja, onde frequenta regularmente, e deu uma parte em outra igreja, na qual visita. Ela pergunta: pastor, eu agi correto? Eu estou incomodada com isso. É certo eu dividir o meu dízimo entre duas igrejas? Não está certa. A senhora, como membro de uma determinada igreja, tem compromissos com essa igreja. Se ocasionalmente visita outra igreja da mesma fé ou mas evangélica, a senhora pode, quando está visitando, dar uma oferta dentro do critério que achar conveniente. Mas não deve estar dessa forma contribuindo com o dízimo que pertence à sua igreja, onde a irmã se congrega, onde recebe a palavra. Precisa ter fidelidade à própria igreja. Agora, se visitou outra igreja, pode fazer uma contribuição, mas não da parte do dízimo. A segunda pergunta da ouvinte Luísa, agora ela pede para o pastor explicar sobre a comunhão com Deus. Como é isso, pastor? Como é possível um crente viver em comunhão com Deus? Eu quero dizer para a nossa irmã que nós temos uma vida pública cristã. O que é esta vida pública cristã? É nós sermos membros de uma igreja, termos compromisso com essa igreja, frequentar os cultos indicados para essa igreja, como também a nossa contribuição, e às vezes vivemos uma vida cristã restrita a essa forma de viver. Está errada? Não. Só que o corre-corre, o lufa-lufa da vida que vivemos presentemente, exige também que nós tenhamos uma vida devocional. Vida devocional é algo
entre a pessoa e Deus exclusivamente, como Jesus citou em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, teu pai que vê secretamente te recompensará. Ora, eu também dentro dessa vida devocional, eu não posso limitar o meu exame, a minha pesquisa, a minha leitura da Bíblia apenas àquele momento que eu estou na igreja acompanhando o pastor citar uma determinada passagem e a igreja inteira acompanha, quando pode, consegue acompanhar. Mas eu tenho também dentro da minha vida devocional uma obrigação moral, eu e Deus, de ler a sua palavra, de estudá-la, não 5 minutos, mas passar meia hora, às vezes 1 hora com a leitura da Bíblia, estudando, por exemplo, a parte da Bíblia que às vezes são indicadas para nós, para a escola bíblica dominical. Essa comunhão íntima, Deus fala comigo pela palavra e eu falo com Ele pela oração. Aí eu tenho uma intimidade maior com Deus e a minha vida não vai ser assim, uma vida supérflua, de obrigações apenas de estar na igreja, mas eu tenho aquele contato tão oportuno, tão necessário, que me ajuda na minha vida cristã. Tenha essa vida devocional e a senhora vai ter mais intimidade com Deus, vai usufruir da alegria da parte de Deus que nos advém quando lemos a Bíblia. Eu digo com franqueza, eu me sinto extasiado quando leio um texto que Deus está falando abertamente comigo, quando eu descubro alguma verdade que eu não tinha entendido. Pela leitura, eu estou agora com tempo de poder entender. Isso torna o crente mais útil para ele e para o seu próximo. Então, somente diáconos homens, maridos de uma mulher, que governem bem a sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição, isto é, podem ser amanhã presbíteros, podem ser evangelistas, podem ser pastores, dependendo da condição do próprio diácono estudioso, que estuda a Bíblia, não se limita apenas à condição de um diácono, não há desdouro nenhum o diácono servir as igrejas, é uma posição de responsabilidade, mas ele pode também ter aspirações maiores e assim se preparar para outras ocupações dentro da própria igreja. Agora, as irmãs têm grande utilidade na igreja. Observa-se que a maioria das pessoas na igreja são sempre as irmãs, são sempre as mulheres. Elas têm ocupação no círculo de oração, têm ocupação nas visitações, mas que bênção as irmãs agora da nossa igreja, visitando hospitais com responsabilidade, entregando o Novo Testamento próprio para pessoas enfermas, onde encontrar oportunidade de ler no lugar indicado a sua necessidade, testificar de Jesus. Nossas irmãs da Igreja Evangélica da Paz, que eu conheço pessoalmente, estão de parabéns, realizando seus cultos para orar em favor dos pais, das crianças, dos filhos, e assim ajudar o ministério da igreja. Não precisam ficar paradas. Não têm título, mas são obreiras de Deus. Próxima pergunta é NQI. O ouvinte aqui não quer se identificar, mas pergunta ao pastor: pastor, posso jogar carta de baralho com pessoas não crentes apenas para divertir? Eu quero responder essa pergunta, primeiro mostrando o que são cartas de baralho. Quem conhece a origem das cartas de baralho também compreende o porquê das cartas estarem relacionadas com práticas satânicas, como adivinhações, esconjurações e etc.
Pegando o livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 em diante, lá está uma relação de práticas ocultistas que Deus declara abertamente que abomina. Abominar é detestar. E eu não posso estar fazendo uma coisa que Deus aborrece. Estou contra a palavra. Então queremos dizer que as cartas mais usadas são as do sistema francês e existe mais ou menos 20 maneiras de se jogar. Sua origem é muito antiga e vem do paganismo, da Coreia, da China. Nestes países, o uso de cartas é exclusivo para adivinhações, horóscopos. Nos meados do século XIV, este jogo apareceu na Europa. As cartas foram criadas em 1392 para uso pessoal do rei Carlos da França, visando minorar seus sofrimentos com a sua debilidade mental. O criador das cartas, fazendo desenho nas cartas, era um homem degenerado e mau, escarnecedor de Deus e de sua palavra. Para a sua criação maligna, ele escolheu as figuras bíblicas. O rei representa o diabo, a dama representa Maria, mãe do Senhor Jesus. Assim, de modo blasfemo, fez de nosso Senhor Jesus um filho de Maria e Satanás. Copas e ases representados pela cor, o sangue de Jesus. Valete, o próprio Senhor Jesus. Paus e outros símbolos representam a perseguição e a destruição de todos os salvos. O jogo espanhol ressalta ainda mais esses símbolos. E a carta 10 foi o seu desprezo pelos 10 mandamentos. 10, a carta de menos valor. Devemos saber ainda que nestes tempos toda a Europa era tomada pela superstição e o espírito satânico. Paris, a capital do império, era o centro satânico onde florescia toda maldade e zombaria. Quem conhece a sua origem diabólica do baralho, compreende também as consequências satânicas que acompanham este jogo. E não é de admirar que a adivinhação funcione tão bem com certas cartas, pois são sinais diabólicos. E agora eu pergunto, você, meu prezado ouvinte, já viu ou sabe de algum crente cristão mesmo sendo também cartomante? Este jogo vicia, traz ruína, destrói a família. Você usaria uma faca cheia de sangue para cortar pão? O professor de teologia Abraham Mester adverte contra o jogo do baralho. Nenhum jogador lembra de Satanás e dos demônios que estão envolvidos neste jogo. E para concluir, como Satanás não quer aparecer no ou durante o jogo, ele influencia a pessoa depois, perturbando essa mesma pessoa num relacionamento profundo com Deus, em dúvida com sua fé e perseverança, confiando em Deus, na sua palavra, em descontração na leitura da Bíblia, na comunhão com os salvos, na igreja, isola essas pessoas. A pessoa não mais possui um sentimento de paixão pelos perdidos. Não sei se o consulente está vivendo essa vida, mas está contrário aos princípios que são bíblicos, e como filho de Deus não devemos nos envolver com este tipo de jogo, nem mesmo por brincadeira, pois não se brinca com Satanás. A história da ciência oculta está estritamente ligada com a criação e a prática do baralho. E aí estão, então, algumas informações que servem não só para todos os ouvintes, que às vezes para distração em casa, em vez de pegar uma Bíblia, um livro relativo à Bíblia, um estudo,
fica se divertindo com cartas e às vezes convida até pessoas de fora para se integrar ou são convidados. E aí está um problema que você deve evitar para agradar a Deus. A próxima pergunta é do ouvinte Natalício. Ele enviou a pergunta por e-mail para o pastor Natanael Rinaldi. E no e-mail ele disse assim: pastor, existe algum suporte da Bíblia para que uma pessoa casada se divorcie do seu cônjuge? Vamos ver então como o pastor respondeu ao nosso ouvinte Natalício. Queremos dizer ao nosso consulente que o embasamento para as afirmações a respeito do divórcio, feitas pelo Senhor Jesus, está em Mateus 19, versículo 9. Está no versículo 3 do mesmo capítulo. Então chegaram aos pés de Jesus os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem lhe repudiar sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus pensaram ter colocado o Senhor em uma armadilha com essa pergunta. Se ele dissesse que sim, o Senhor estaria contradizendo o que ele mesmo já tinha dito em Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Se, por outro lado, o Senhor dissesse não, ele contradiria o que Moisés havia dito em Deuteronômio 24, versículo 1. Pelo menos contradiria a interpretação que tinham dado essa passagem. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará em sua mão e a despedirá de sua casa. Então os fariseus tinham dado uma interpretação tão ampla à frase, se não achar graça em seus olhos, que permitiriam o divórcio por qualquer razão, não importasse que fosse frívola ou não. E nesse texto é a parte principal da resposta do Senhor Jesus à pergunta dos fariseus. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, sua esposa, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, Jesus diz que o divórcio, o repúdio da esposa de algum indivíduo não é legal. Não importa o motivo, exceto um motivo. O Senhor diz que há um motivo e somente um pelo qual uma pessoa casada pode se divorciar do seu cônjuge de maneira justa. Aos olhos dos homens, há muitos motivos para o divórcio. Hoje em dia, crueldade, violência com a esposa, alcoolismo, falta de apoio, cônjuges condenados à prisão, hospitalização, loucura, um marido ou esposa que se torna uma pessoa relaxada, um casamento que não está dando certo, diferenças irreconciliáveis, incompatibilidade e vai por aí afora. A Igreja Romana dissolve um matrimônio quando um membro decide tornar-se monge ou freira. Mas, segundo o Filho de Deus, nenhum desses é motivo para divórcio. De acordo com Jesus, só existe uma razão bíblica e legítima para o divórcio, que é a fornicação ou o adultério por parte de um dos cônjuges. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então está bem explícito
essa colocação, embora saibamos que hoje os motivos para a separação conjugal são banais. Mas é o que acontece, porque a Bíblia está se cumprindo profeticamente, mas negativamente na vida da pessoa. 2 Timóteo capítulo 3, pode ler lá os sinais dos últimos tempos. Pessoas que aborrecerão os próprios parentes, os próprios pessoas íntimas da família. É uma questão de viver negativamente, cumprindo profecias que a Bíblia expõe que se dariam nos últimos tempos. A próxima pergunta é da nossa irmã ouvinte Neuza. Ela diz aqui que comprou um relógio e uma pulseira, só que a pulseira tem um símbolo de um 8 deitado, que quer dizer infinito. Comprou porque a pulseira combina com o relógio e tem uma pedrinha. A colega dela falou que era melhor não usar, mas para ela não tem nenhum significado, usa por usar. E aí ela pergunta: o que o pastor acha? E que símbolo é este, pastor? O símbolo do infinito, representado pelo 8 deitado, teve sua origem para uso numérico. Além disso, o símbolo do infinito também é comparado a Ouroboros, uma cobra da mitologia que come a sua própria cauda. E assim não é possível identificar seu início e nem seu fim. Então tem uma origem mitológica. Embora seja tradicionalmente um símbolo matemático, o símbolo do infinito passou a ser usado pelos românticos para representar o amor sem fim, e então passou a ser um dos desenhos preferidos na hora de fazer uma tatuagem que representa amor, amizade ou qualquer outro sentimento que se espera que seja eterno. Pelo descrito neste símbolo infinito, é óbvio que o cristão de convicção bíblica não usaria como enfeite. E a primeira razão é que a pessoa, desconhecendo o símbolo do 8 deitado, vai parecer pedante por usar o objeto como enfeite e desconhece o significado. E nós cristãos já temos um Senhor infinito e não queremos mais ninguém. Quem não conhece o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto significa que o nosso Jesus é imutável. Ficamos com ele. Agora a nossa consulente cristã escolhe o que vai querer ficar. Mas está explicado.